Olá, alunos dos sétimos anos A e B da Escola Interativa. Um prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje para esta videoaula. Estamos chegando ao último dia de aula deste terceiro bimestre. Um bimestre que ficou marcado pelos nossos estudos relacionados à liberdade humana. Estudos que são sempre importantes, afinal de contas, a liberdade é uma das características fundamentais da vida e da existência dos seres humanos, e é por isso que estamos hoje aqui para conversar um pouco, para finalizar o nosso bimestre e também fazer a correção da nossa avaliação. Nossa avaliação na semana passada foi assim um sucesso. Gostaria de parabenizar alguns alunos, algumas alunas, tanto do sétimo A quanto do sétimo B, pelo excelente desempenho na avaliação. Alguns alunos realmente conseguiram tirar nota máxima na avaliação e, como professor de vocês, fico muito contente com isso. Claro, alguns alunos do sétimo A farão hoje à tarde a prova de recuperação, o sétimo B já fez também hoje pela manhã a sua prova de recuperação. Estou falando aqui dois momentos diferentes, mas vocês me entenderam, né? O pessoal da manhã faz a prova de recuperação à tarde, o pessoal da tarde faz a prova de recuperação de manhã. Então, nós vamos, durante esta aula, não será uma aula tão longa assim, nós faremos a correção da nossa avaliação, tá? Vamos comentar algumas questões. Vou comentar assim onde que eu vi que vocês tiveram talvez um pouco mais de erros, de incompreensões da prova, embora ela girou sempre em torno de um assunto apenas, que era o assunto relacionado à liberdade humana. Então, nós abordamos de acordo com algumas tradições religiosas, né? Buscamos uma definição meio que geral, se é que podemos falar desse modo, e aí depois começamos a trabalhar definições, concepções que as religiões, que as tradições religiosas foram tendo ao longo de suas histórias, e isso é muito importante, isso é fundamental para a nossa compreensão, certo? O que também é importante nós sabermos que a liberdade, ela é estudada pelas religiões, mas ela não é tão somente um valor religioso. Ela é um valor, ela é uma característica humana por natureza, assim como a própria religiosidade é uma característica humana. Então, tudo isso faz parte dessa compreensão. Corretinho? Então, tá bom. Vamos aqui compartilhar a tela e assim nós podemos ver aqui a nossa avaliação bimestral, vamos comentando algumas questões que nós temos e eu vou mostrando para vocês essas questões com as respostas de acordo com aquilo que nós vimos na revisão lá do dia 20 e alguma coisa de setembro, lá no finalzinho, no dia 25 de setembro, a nossa última aula antes da prova, tá? Porque as perguntas eram todas baseadas, né, girando em torno do conteúdo que nós vimos anteriormente à avaliação, né, na nossa aula de revisão, lá no dia 25. Bem, a primeira questão que nós tínhamos era o seguinte, eram 8 questões da prova, né? De acordo com o conteúdo de nossas aulas, como podemos, basicamente, definir a liberdade? Atenção, a resposta deve ser fundamentada no conteúdo apresentado durante as aulas e não numa resposta pessoal. Isso teria que ficar bem claro para vocês, tá? A resposta a essa questão, como a qualquer outra questão, exceto quando eu peço com suas palavras, devem ser respostas fundamentadas no conteúdo que é apresentado durante as aulas e não numa resposta pessoal, tá? Então eu perguntei, de acordo com o conteúdo, não é? Como podemos basicamente definir a liberdade? E a resposta está aqui, não é? Então, fundamentalmente, pessoal, para nós entendermos é o seguinte: a liberdade, ela é uma característica e um direito fundamental dos seres humanos, tá? Mais do que definir o que ela é, o que ela pode, o que ela não pode, nós temos que saber, em sua essência, o que é a liberdade, qual é a identidade da liberdade. E aí nós já entendemos, né, que ela é uma característica fundamental e é um direito também dos seres humanos.
Característica, todos os seres humanos têm a característica da liberdade. Professor, mas quem está preso? Quem está preso, quem por alguma razão está privado de sua liberdade, pode ser que teve um momento de escolha, teve um momento de optar, e a sua opção acabou gerando esta consequência relacionada com a perda de sua liberdade. Mas ela é uma característica essencial e é um direito fundamental dos seres humanos. Essa definição, então, ela é primorosa e ela é básica para nós entendermos, certo? Ela é uma característica e é um direito fundamental. E aqui é interessante essa questão como é colocada, porque coloca a liberdade como uma espécie de distinção existente entre os seres humanos e os outros seres animais que povoam a Terra. Não é? Como nós falamos, se comparado aos outros animais, o ser humano é o único capaz de fazer escolhas e de se responsabilizar por suas consequências. Claro, tudo isso tendo em vista também a capacidade racional do ser humano. Sua capacidade racional, sua forma de compreensão, né, sua racionalidade, o seu diálogo com outras pessoas, outras circunstâncias, outras naturezas, em que auxilia o homem e a mulher a entender melhor também a sua própria condição. Então a liberdade, ela também faz uma distinção, né, dos seres humanos para os outros seres. E essa distinção, ela é muito importante. Porque, via de regra, nós entendemos a distinção humana somente através do quê? Da questão racional. Está correta. Porém, a liberdade também é uma distinção. Porque o ser humano sabe que é livre e sabe que pode perder a sua liberdade também. Então, essencialmente, definimos a liberdade como uma característica e um direito fundamental dos seres humanos, certo? Número 2. Ao longo do bimestre, podemos estudar e perceber que, juntamente com a liberdade, se fazem presentes as palavras consciência, responsabilidade e consequências. Com suas palavras, explique a relação existente entre liberdade, responsabilidade e consequências. Bom, aqui era, né, nesse caso, nessa pergunta, aí eu pedi com as suas palavras, nessa número 3. Né? Nós tínhamos, continuamos tendo, algumas palavras que são prontamente associadas com a liberdade. Então, pensamos em liberdade, associamos junto a isso responsabilidade, consequências, consciência, escolhas e assim vai. Essa questão pedia que vocês explicassem a relação existente, né, entre liberdade, responsabilidade e consequências. O que tem que ficar bem claro é justamente isso. É justamente isso. Nós não podemos exercer a nossa liberdade esquecendo que dela emana uma responsabilidade, termos gestos e atos responsáveis e, ao mesmo tempo, aceitar as consequências que vêm dessas escolhas. Então, se nós somos livres, nós temos que ter a consciência de saber que devemos agir com responsabilidade e acatar as consequências que virão de nossas escolhas. Então, mais do que tudo, né, é uma relação que ela é uma espécie de percurso. Então, você tem a liberdade, você vai agir com responsabilidade e vai aceitar as consequências que vêm justamente dessas escolhas. Correto? Muito bem. Questão número 3. De acordo com a tradição religiosa do judaísmo, a liberdade é algo inerente ao ser humano. Explique, novamente, com suas palavras, o que significa isso. Então, aqui vocês tinham que responder, né, o que significa o termo inerente quando o judaísmo fala que a liberdade é algo inerente ao ser humano. Bom, a palavra inerente significa algo que é próprio da pessoa, de sua posse, inseparável dela. Então, para o judaísmo, a liberdade ela é inseparável do ser humano. Você não consegue dissociar a realidade humana
da própria liberdade. Você não consegue ter o ser humano separado da sua liberdade. As duas coisas andam juntas. A humanidade caminha junto com a liberdade também, né? A humanidade caminha junto com a sua liberdade também. Então é basicamente isso, né? Esse inerente significa esse caráter inseparável. É quase como se fosse algo colado, grudado com o ser humano, a sua própria liberdade também. Ok? Muito bem. Questão número 4. Assinale a alternativa correta sobre a liberdade no cristianismo. Assinale a alternativa correta sobre a liberdade no cristianismo. Bom, vejam só. Nós tínhamos aqui 4 alternativas, né? Uma delas apenas estava correta. Vamos ver essas 4. A alternativa A, ela é inerente ao ser humano. Letra B, as consequências da liberdade refletem em todas as encarnações. Letra C, liberdade é a possibilidade que o ser humano tem de escolher agir ou não agir, de decidir entre uma coisa e outra, fundamentado na razão e na vontade. E letra D, nenhuma das alternativas. Vejam só. Vamos por partes, né? A letra D não é, porque uma delas está correta. A letra A, ela é inerente ao ser humano. Isso aqui está correto, mas isso aqui não é a concepção do cristianismo. Essa aqui é a ideia vinda do judaísmo que nós acabamos de ver aqui na questão anterior. Isso aqui é próprio da tradição religiosa judaica. Letra B, as consequências da liberdade refletem em todas as encarnações. Usou o termo encarnação, reencarnação, vidas futuras, vidas passadas. Não nos referimos mais nem ao cristianismo, nem ao islamismo e nem ao judaísmo. Quando falamos em encarnações, a maioria das vezes estamos falando de religiões que creem na reencarnação, como por exemplo o espiritismo. Essa questão, a letra B, as consequências da liberdade refletem em todas as encarnações, é o princípio básico, basilar do espiritismo. Então, isso aqui não está relacionado com o cristianismo, porque o cristianismo não tem uma crença na reencarnação, mas sim na ressurreição. Sobra apenas, então, a alternativa C. Liberdade é a possibilidade que o ser humano tem de escolher agir ou não agir, de decidir entre uma coisa e outra, fundamentado na razão e na vontade. Essa, portanto, é a alternativa correta. Por quê? Porque para o cristianismo, mais do que qualquer outra coisa, a liberdade é esta possibilidade. Tá? É esta possibilidade que surge para a vida humana, desculpem, é aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, você decidir se você vai agir ou não agir. E o cristianismo ainda aponta que escolher o bem, agir pelo bem, é uma aplicação correta da sua liberdade. Então, para o cristianismo é isso, né? A liberdade é uma possibilidade, é um poder que você tem, não um poder de, digamos assim, opressão, mas um poder de possibilidade. Eu posso isso, eu posso aquilo, né? A liberdade vai nos ajudar a responder algumas questões fundamentais da existência humana, como, por exemplo, eu posso, eu devo, eu quero, né? Será que isso será adequado para mim? Então, a alternativa certa é a letra C. Número 5. O ser humano está condenado a ser livre. Quem é o autor desta frase? O autor desta frase é o francês Jean-Paul Sartre, filósofo do século XX. Franco Zars, que tem uma frase sobre liberdade, mas não é dele. Santo Agostinho também. E Immanuel Kant, não chegamos a ver nenhuma frase dele sobre liberdade. A resposta certa é a letra C, Jean-Paul Sartre. Número 6. As tradições religiosas têm o compromisso e a responsabilidade de transformar o mundo num lugar mais humano e, portanto, melhor para todos. Neste caso, estamos falando sobre alternativa A, dimensão libertadora das religiões, B, fundamentalismo religioso, C, sincretismo e pluralismo religioso, ou letra D, intolerância religiosa. A resposta certa, alternativa A, dimensão libertadora das religiões, tá? Por quê? Porque aqui nesse caso nós estamos nos referindo a uma capacidade que a própria religião oferece de transformar ou de incutir nos seus fiéis um desejo de transformação da realidade à sua volta.
Tá? Isso aqui é bem importante de ser lembrado também. Fundamentalismo religioso não é, nem sincretismo, nem intolerância religiosa. Resposta correta, alternativa A. Questão número 7. De acordo com o conteúdo de nossas aulas, explique como o Espiritismo aborda a questão da liberdade. Bom, no Espiritismo, vamos ver aqui nosso slide corretamente aqui. Então, para o Espiritismo, a liberdade é o instrumento. Muitos de vocês colocaram essa informação na resposta, está perfeito, né? A liberdade é um instrumento que dá à pessoa o direito de decidir ou agir de acordo com sua vontade. Tá? Então, parece que é um pouco semelhante à ideia do cristianismo, né? Tem essa possibilidade. Então, o Espiritismo entende a liberdade como um instrumento. Como um instrumento. E como que você vai usar este instrumento? Para que você vai usar este instrumento? Né? Você vai usar para escolher entre agir ou não de acordo com sua vontade. A vontade humana também vai regendo, governando um pouco dessas questões referentes aí à própria liberdade, né? E aqui um complemento, mas não existe liberdade absoluta. Ela é relativa à liberdade dos demais. Portanto, o exercício da liberdade se dá sempre na relação com os outros. E o Espiritismo também entende que o ser humano possui este chamado livre-arbítrio. Questão 8, última questão. Desrespeito ao direito, uma citação, né? Desrespeito ao direito das pessoas de manterem as suas crenças religiosas. Podemos considerar como atos intolerantes as ofensas pessoais por conta da religião ou as ofensas contra liturgias, cultos e outras religiões. Essa afirmação é definição de, letra A, fundamentalismo religioso, B, dimensão libertadora das religiões, C, intolerância religiosa, ou D, sincretismo e hibridismo. A resposta certa é a letra C, intolerância religiosa, que é um caso aí que acontece quando existem ataques a outras religiões, a cultos, a expressões de fé que não permitem que as pessoas vivam adequadamente a sua forma de celebração, a sua forma de profissão de fé e assim por diante. Ok? Muito bem, então, pessoal, vamos encerrando por aqui esta aula com a nossa correção da prova. Estarei agora via WhatsApp e via Classroom, tanto para as duas turmas aí. Quem precisar de tirar alguma dúvida, alguma questão, por favor, podem procurar. Estarei aí durante o tempo de aula para atendê-los. Lembrando que no e-mail de vocês eu enviei na terça-feira as notas da soma das tarefas e da avaliação bimestral. Acredito que talvez na segunda-feira ou na terça eu consigo enviar para os que vão fazer a recuperação, eu consigo enviar a nota da prova de recuperação. Tá bom? Então por hoje seria isso. Um excelente final de semana a todos, um bom feriado, bom descanso, um grande abraço e até a próxima.